deu o seu próprio Filho, Ele o enviou, Ele o entregou por nós e fê-lo por amor. E estarmos hoje aqui juntos é resultado desse amor. E estamos aqui para celebrar Jesus, que é a expressão deste amor maravilhoso do Pai. E nós estamos muito gratos por o podermos fazer juntos nesta manhã. Hoje vamos ter um tempo de celebração um pouco diferente na sua expressão, porque no nosso coração é exatamente a mesma coisa. Estamos de coração aqui para celebrar a Jesus Cristo, mas vamos expressá-lo de uma forma diferente. Vamos expressá-lo hoje muito conduzido pelos nossos pequeninos da Escola de Música. Eles vão nos dirigir neste tempo de celebração, mas queremos, acima de tudo, agradecer e louvar a Deus por tudo aquilo que Ele é, e queremos-lo fazer também enquanto vos abraçamos e amamos a cada um de vós. E queremos dar as boas-vindas a todos que estão connosco. Se os irmãos hoje passarem pela irmã Usolina e verem que ela está com um sorriso maior, é porque hoje a irmã Usolina está a partilhar o seu amor não só com o irmão Flávio, mas também com o Rui Teres. A irmã Usolina tem 2 genros este domingo cá, e é muito bom, e ela fica muito feliz por isso. E pronto, e depois também tem mais uma filha. Sandra e Rui Ter, muito bem-vindos entre nós. Eu queria não só dar-vos os bem-vindos, mas estes irmãos que vivem em São Paulo, naquela loucura de São Paulo, loucura no bom aspecto, mas da agitação, longe de nós fisicamente, eles são muito queridos connosco e tem sido uma bênção. Eu quero muito agradecer a forma como nos têm abençoado, com recursos de escola dominical, recursos de discipulado. Eles estão lá e estão sempre a pensar em nós e estão a orar por nós, e nós somos gratos por isso. E, portanto, voltando, eles vão fazer uma maldade, eles vão levar a irmã Usolina com eles. Mas eu já disse à irmã Usolina, eu acho que é 2 meses. Daqui a 2 meses a irmã Usolina não aguenta de saudades e vai voltar. Mas regressando, e ainda vamos ter a oportunidade de nos saudarmos, agradecer também à igreja lá que tem sido amorosos connosco. Mas abraçar a todos nesta manhã e agradecer pela presença de cada um de vós, de todos os outros que também nos visitam hoje. É de facto um privilégio estarmos juntos e podermos celebrar a Jesus Cristo juntos. Celebramos também sempre vida, aniversários, e esta semana tivemos 2 aniversariantes. O Lincoln está ali. Ok, fica de pé. O Lincoln às vezes faz muito barulho porque ele vai para a bateria, mas é este rapaz simpático e bonito. Celebrou o seu aniversário. O irmão José Batista Pereira, que não está hoje, também celebrou o seu aniversário. E hoje, falha do nosso boletim, temos a nossa Matilde. Fica de pé, Matilde, que é para toda a gente ver. A Matilde faz hoje 10 aninhos. 10 aninhos que faz a Matilde. Nós celebramos muito a vida da Matilde e a forma como Deus tem abençoado a vida da Matilde. Nós somos muito gratos, tá? E desculpa o pastor ter se esquecido do teu aniversário, mas eu já fui pôr lá na lista e já não vai falhar mais. E por isso isto é um bom momento para pedir aos irmãos que me ajudem, porque a nossa lista de aniversariantes às vezes tem estas falhas, mas vão-me ajudando, por favor. A vida da igreja naturalmente vai correndo com os seus recursos, com as suas atividades. Na próxima quarta-feira não vamos ter culto às 20h30, porque é dia 25 e é dia de Natal, e nós vamos estar aqui às 16 horas. 16 horas, não é? 16 horas vamos estar juntos. Nós vamos ter o nosso tempo de celebração do Natal de Jesus, vamos fazê-lo juntos e vamos ser todos parte dessa celebração, como sempre, e depois teremos também um tempo de convívio, de comunhão, com o lanche após o nosso culto. É sempre um tempo... E eu agora tenho um problema, mas hoje a Escola Dominical criou-me mais uns problemas nesta matéria, porque estávamos a falar sobre a gestão do nosso corpo e como nós temos de ser cuidadosos com os nossos corpos, e depois estamos sempre a falar de lanches e de jantares, mas é tudo com muita regra, está bem? Mas vamos obviamente à mesa celebrar também, e portanto vai ser um tempo de celebração, todos estão convidados. Por favor, ajudem-nos para o lanche, não tragam o que vai sobrar do vosso jantar de Natal, porque não vai sobrar nada, eu já sei, mas tragam alguma coisa para partilharmos nessa quarta-feira, e vamos ter depois do culto o nosso tempo de comunhão, e vai ser realmente um tempo muito, muito abençoado, certamente.
Porque estamos a falar de comida, pronto, dia 31, este ano é o último dia do ano, 31 de dezembro, normalmente é assim, este ano também vai ser. Então, 31 de dezembro, nós vamos fazer o nosso jantar de fim de ano e vamos fazer também o nosso culto. Precisamos, por favor, que nos comuniquem quem vem estar no jantar, para depois, no próximo domingo, darmos algumas informações práticas de como é que vai acontecer. A Sílvia já tem algumas inscrições, mas se alguém ainda vai estar connosco no jantar de Natal, era muito importante até ao próximo domingo dizer-nos que vai estar para nós termos tempo de preparar as coisas. Está bem? Por favor, partilhem a informação com a irmã Sílvia ou também comigo, podem fazer essa informação. Mas dia 31 vamos estar juntos, vamos celebrar com gratidão ao Senhor mais um ano e vamos fazê-lo à mesa e depois vamos fazê-lo também no tempo de comunhão do culto que vamos ter de passagem de ano. A nossa cesta solidária está sempre muito ativa, continua a estar ali no placar etiquetazinhas com os bens que podem retirar a etiqueta e depois providenciar e, portanto, os irmãos podendo abençoar este ministério da Igreja são sempre realmente muito bem-vindos em fazê-lo e somos gratos por isso. Portanto, passem no placar e depois, trazendo os bens alimentares, podem deixar ali na nossa cesta solidária. Só uma informação prática, não estranhem dos nossos tesoureiros ainda não terem entregue os envelopes de dízimo para janeiro. Vamos fazer uma mudança com novos envelopes, está tudo a ser tratado. No próximo domingo os nossos tesoureiros certamente irão entregar porque o próximo domingo ainda é dezembro, portanto é o último domingo deste ano. Portanto, no próximo domingo os nossos tesoureiros vão entregar os envelopes e podem depois também então fazer desta forma a entrega dos vossos dízimos e ofertas. Amados, esta foi uma semana intensa. Para os irmãos que acompanham a atividade do nosso grupo do WhatsApp, perceberam isso. Já agora, por falar nisso, se alguém não está no grupo, por favor, e deseja estar, digam-me para eu incluir o vosso número no nosso grupo do WhatsApp, onde nós podemos partilhar muita informação. E esta semana foi uma semana particularmente desafiante no que diz respeito a situações de saúde. E nós fomos partilhando, fomos orando, e eu quero agradecer porque podemos, de facto, desta forma também ser igreja e caminharmos juntos. As nossas bebés, tanto a Emma como a Abigail, a Emma ainda está hospitalizada, precisamos de orar pela vida da nossa pequenina Emanuela e pela Celeste que está lá com ela e o Ángel também. A bebé Emma ainda está hospitalizada, ainda está a precisar de muitos cuidados. Por favor, vamos continuar a orar por ela. A Abigail, a outra bebé, também teve que ir ao hospital, necessidade de cuidados de saúde. O Daniel Duarte deveria estar hoje a participar no culto, não vai participar porque também ficou doente, foi preciso também ir ao médico, também está bastante doente, vamos orar por ele também. Pastor António teve um revés na sua recuperação e esta semana teve que ir às urgências e teve que ser novamente internado, está lá no IPO em Coimbra novamente, já um pouco mais animado, depois de uns dias mais difíceis e vamos continuar a orar pela vida do pastor António, pela sua recuperação. E pela Isabel, que tem que fazer este cuidado mais próximo, que não é fácil também, mas vamos continuar a orar pelo nosso querido. A tia Micas, tia de família, não é? Que nós acompanhamos, vai voltar para casa amanhã, em princípio vai ter alta, e vamos continuar a orar por ela também. Partilhamos também a minha sogra, a mãe da Helena também foi hospitalizada, pela graça de Deus, ontem já voltou para o lar, está melhor, embora tenha feito uma fratura, está melhor, está mais estabilizada também e também agradecemos as orações. Entretanto, estes foram nomes que nós fomos partilhando, mas depois, conforme vamos falando uns com os outros, houve situações. A irmã Isilda teve que ir ao hospital por causa de um problema de olhos. A irmã Alda estava tão atacada com vírus e com constipações e gripes. Olhamos à nossa volta e percebemos que tantos de nós estão nessa circunstância e precisamos de recorrer àquele que é o melhor recurso que nós temos. O melhor recurso que nós temos. E é de facto o nosso Deus. Ele é um Deus todo-poderoso. Não há nada que saia fora do controle dele. Ele tem mesmo as nossas vidas nas suas mãos. E eu queria muito, antes mesmo de entregar a continuação do nosso culto à Paula e ao grupo dos meninos que vão hoje dirigir o nosso culto, termos uma palavra específica de oração por estes nossos irmãos queridos que precisam do cuidado, da intervenção de Deus na sua saúde. Vamos ficar de pé, amados, e vamos ter esta palavra de oração, de clamor também. Pai, nós estamos mais uma vez aqui juntos na Tua presença e
A nossa primeira palavra só pode ser de gratidão por o podermos fazer. Somos gratos porque nos tens dado a saúde, nos tens dado o privilégio de estarmos aqui, nos dás as condições para podermos estar aqui. Ó Pai, alguns de nós estamos fragilizados na nossa saúde, mas Tu nos renovaste as forças ao ponto de podermos estar aqui e nós somos gratos por isso. Somos gratos porque nos tens cuidado, nos tens sustentado. Alguns de nós não puderam estar nos últimos dias, hoje já estão, porque Tu naturalmente cuidaste e vais continuar a cuidar das suas vidas. Nós somos gratos por isso. Ó Pai, queremos nesta hora lembrar particularmente alguns destes nossos irmãos que hoje não podem estar aqui. Ó Pai, lembramos de uma forma particular a bebé Emma, a bebé Abigail, vai cuidar das suas vidas frágeis, abençoa os seus corpos, os seus pais também, usa os médicos para cuidar dos nossos bebés, Pai querido. Abençoa também o pastor António, continua a renovar as suas forças, age sobrenaturalmente sobre o seu corpo. Ó Pai, o entregamos mais uma vez aos teus cuidados. Tu continuas a fazer milagres na sua vida e nós queremos continuar a depender desses teus milagres, Pai. Oramos, Pai querido, pela vida da tia Micas, oramos pela vida, Pai, da nossa irmã Impéria, ó Pai, pela vida de tantos de nós aqui presentes que eu não mencionando o nome, Tu conheces e sabes as nossas necessidades. Derrama sobre cada um de nós a Tua bênção, a Tua presença e a Tua ação curadora, porque para Ti, de facto, nada é impossível, Pai. E nós somos gratos por sermos filhos de um Deus para quem nada é impossível. E a nossa vida está nas Tuas mãos. E nós a entregamos aos Teus cuidados. E pedimos que Tu possas fazer em nós aquilo que só Tu podes fazer. E Tu podes fazê-lo de tantas formas. E nós queremos descansar e ficar tranquilos na forma como Tu, de facto, vais fazer. Sabendo que em tudo o Teu propósito, a Tua vontade se vai cumprir. E ela vai ser sempre boa e agradável. Ela vai sempre honrar o Teu nome. E nós queremos estar no centro da Tua vontade. Pai, dá-nos a graça de podermos entender e compreender a Tua intervenção em todos os aspectos, também no que diz respeito aos nossos corpos, mas também nos nossos corações. Ó Pai, precisamos tanto da Tua obra e da Tua intervenção nos nossos corações. Faz lá aquilo que também só Tu podes fazer, pela ação sobrenatural do Teu Santo Espírito. Nós nos entregamos aos Teus cuidados nesta hora, com gratidão, com louvor, que só a Ti é devido. E queremos fazer com tudo aquilo que somos, neste tempo que Tu nos permites estar aqui juntos. A honra e glória seja dada ao Teu nome. Este é o nosso desejo, é a nossa oração, é o nosso propósito hoje aqui neste tempo. Fazemos-lo no nome maravilhoso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Vamos ficar sentados, amados. Os nossos pequeninos vão nos dirigir neste tempo de louvor e adoração. A boa nova Deus, glória a Deus nas alturas, na terra entre os homens. Nasceu o Messias, Jesus Cristo Salvador. Nasceu o Messias, Jesus Cristo Salvador.
Bom dia. Tal como o pastor disse, isto hoje é um culto um pouquinho diferente, aqui com os nossos meninos da nossa escola de música a participarem. E eles são alunos atentos, são bons alunos, com boa... aqui, posicioná-los, com boa aprendizagem e com muito interesse em participar aqui na igreja. E é para isso que eles estão a ser preparados. Então, nós hoje vamos cantar coros que toda a gente conhece e vamos terminar o nosso período de louvor também com 2 hinos de Natal. Todos eles conhecidos, não há aqui nada para aprender de novo. Então, nós vamos dar início propriamente ao nosso culto e ao nosso período de louvor, e eu vou pedir ao irmão Carlos que ore o nosso culto e para aquilo tudo que nós vamos aqui fazer hoje. Passa ao irmão Carlos. Pai Santo, nós te agradecemos porque nesta manhã nos dás o privilégio de podermos uma vez mais, aqui presentes na tua casa, estar para te honrar e para te louvar, Senhor. Te agradecemos porque nos dás o privilégio de novamente recordarmos a tua vinda até este mundo. Obrigado, Senhor, porque no teu amor infinito, no teu amor eterno, tu um dia enviaste o teu Filho para ser o nosso Redentor, para ser o nosso Salvador. Pai Santo, a tua palavra nos diz que tu amaste o mundo de tal maneira que enviaste o teu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Senhor. É esse amor que nós vamos celebrar aqui nesta manhã. É por isso que estamos aqui para te louvar. É por isso que estamos aqui para te honrar, Senhor, e para glorificar esse teu santo e bendito amor que tiveste para com cada um de nós. É o que te agradecemos nesta manhã, no nome santo de Jesus. Pois bem, nós vamos então ao primeiro coro, que é o coro que diz: cantarei, cantarei um cântico ao Senhor. Normalmente este é o coro que os meninos aqui da igreja da Escola de Música aprendem primeiro, porque é um coro mais simples, para eles não se sentirem muito nervosos. E pronto, nós vamos ter aqui os manos, como nos costumamos chamar, vamos ter os manos a tocarem o coro Cantarei para nós, ok? Vamos ficar de pé. Cantai ao Senhor um cântico novo, pois Ele fez maravilhas. E foi o que nós cantamos. Então agora vamos ouvir a nossa Ângela
a acompanharmos o coro, cantarei, Deus é tão bom, aleluia, amém. E há um versículo que a Estelinha vai ler. O grande amor do Senhor, cantarei perpetualmente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade. Deus é tão bom, aleluia, amém. Deus é tão bom, aleluia, amém. Deus é tão bom, Ele é bom pra mim. Deus me criou, aleluia, amém. Deus me criou, aleluia, amém. Deus me criou, Ele é bom pra mim. Deus me amou, aleluia, amém. Deus me amou, aleluia, amém. Deus me amou, Ele é bom pra mim. Amém. Deus é bom para nós. Então agora nós vamos proceder à entrega dos nossos dízimos e ofertas e vamos mudar de pianista, que agora é a nossa Estelinha, nos vai acompanhar no coro. O Senhor está no meio de ti, e é a nossa Débora que vai ler o versículo. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Ok? O Senhor está no meio de ti, poderoso para te salvar, se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se em ti com júbilo. O Senhor está no meio de ti, poderoso, poderosíssimo, poderosíssimo. O Senhor está no meio de ti, poderoso para te salvar, se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se em ti com júbilo. O Senhor está no meio de ti, poderoso, poderosíssimo, poderosíssimo, poderosíssimo. Muito bom. Podes agradecer a Deus pelas ofertas? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por cada oportunidade que o Senhor nos deu durante esse ano, ó Pai, de poder usufruir da tua bênção, da tua presença, ó Pai, e dos suprimentos que o Senhor nos concedeu. Nós te louvamos e te agradecemos por cada oferta depositada nessa manhã. Nós te louvamos pela vida de cada servo teu que está, Pai. Possamos a cada dia saber que é um prazer contribuir na tua casa, ó Pai. Nós contribuímos porque queremos que o Senhor é o Deus que nos sustenta e cuida de nós a cada dia. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós vamos continuar. Eu não vou pedir para se sentar, porque se sentarem já não cantam da mesma maneira, e vocês até estão a cantar muito bem. Então agora vamos, Estelinha vai sentar-se e vai ser a nossa Débora a acompanhar-nos o coro. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. E é o Tales que vai ler o versículo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então vamos à casa do Senhor. Uma vez que já cá estamos, vamos cantar ao Senhor.
com 2 hinos de Natal. Cantai que o Salvador chegou e aleluia, aleluia, corações ao céu bradai. Nós ainda não é dia de Natal, mas é véspera de Natal, é quase Natal. Já estamos na época de Natal e já se ouve falar no Natal. Enfim, nós sabemos que para o mundo o Natal são luzes, prendas, comércio e muitas outras coisas à volta disso, mas para nós Natal está muito, muito para além disso. Está na figura de Jesus, aquele que nasceu para morrer e para ressuscitar, para a nossa salvação. Glória a Ele por isso, pelo seu nascimento, pelo seu sacrifício e pela sua ressurreição. Então nós vamos cantar estes 2 hinos seguidos. Portanto, não há paragem uns para os outros, a tonalidade não muda, portanto é seguir sempre em frente. Okay? Agora, meninos, peguem nos vossos instrumentos, que são outros. Eles são versáteis. Eles tocam piano, mas também tocam instrumentos de percussão. Temos aqui 2 meninos grandes, que é o Edu e o Ed. Isto é Edu, pronto. Que não são alunos da escola de música, obviamente, porque eles já são letrados naquilo que fazem, mas estão a colaborar connosco e eu agradeço muito pela vossa colaboração. Foi um gosto estar com vocês hoje aqui a tocar. Ok, vamos a isso. Podemos ficar sentados, amados, podemos ficar sentados. Eu vou pedir às crianças que vão subir agora para a sua escola, para o seu tempo de estudo, que possam vir para a frente. Eles vão subir todos, mas nós queríamos orar por eles antes de eles subirem. Podem vir todos, que vão agora subir para o tempo de estudo. Eles vão ter o seu tempo de estudo na palavra, lá em cima, preparado especificamente para eles. Eles vão estar a falar, obviamente, sobre o tema do Natal, mas antes de subirem, vamos orar, agradecer a Deus pelas suas vidas. Os nossos pequeninos que hoje nos abençoaram tocando são a perspectiva de que o futuro está garantido, certo? Não, o presente já está. O presente já está. Eles não são o futuro, eles são o presente, porque eles tocaram hoje. Eles já tocaram hoje, não é? Não, somos gratos. Agradecer pelo investimento dos pais, da Paula também, na formação dos nossos pequeninos, porque eu desconfio que alguns dos que já foram pequeninos aqui nesta igreja já estiveram neste lugar, não é? Não é? Raquel, já houve, não houve? Não, de repente, vocês não foram pequeninos nesta igreja e não tocaram? Tocaram, não é? Outros por aqui. E, portanto... As aulas estão abertas para adultos também.
Para adultos também. Ok, se quiserem, a Paula também aceita alunos com cabelos brancos, ok? É bom. Mas dizer que esta é uma realidade que nós agradecemos a Deus, porque Deus está a trazer recursos e está a fazê-lo também na vida dos nossos pequeninos. E não são só recursos musicais, são recursos espirituais, porque a palavra está a ser semeada no coração deles e nós oramos para que eles possam realmente ser servos de Deus, que possam amar, viver e honrar Jesus. Não só no Natal, mas todos os dias, certo? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos muito pela tua graça, a tua bondade, pela a bênção que tu nos dás de podermos te louvar nesta hora. Agradecemos pela vida daqueles que tu usaste nesta manhã para nos abençoar, dirigindo, tocando. Mas nós agradecemos pela vida de cada uma das nossas crianças, para que sobre eles tu possas derramar a tua graça, a tua presença, possas fazer deles, de cada um deles, servos teus, vidas que te honram com a sua vida, Pai, que tu os possas realmente cuidar, dirigir, proteger, ó Pai, nestes dias tão desafiantes e difíceis, mas que a presença de Jesus nos seus corações possa ser absolutamente transformadora. Ó Pai, abençoa as famílias, aqueles a quem tu tens dado a graça e a bênção de educar e de acompanhar no seu crescimento, que todos juntos possamos ser realmente parte desta tua intervenção sobrenatural na vida das nossas crianças. E mais uma vez as entregamos aos teus cuidados, pedindo a tua bênção, a tua graça sobre as suas vidas. Agora que vamos também olhar para a tua palavra, que não só elas, mas nós aqui possamos ser abençoados por ela e transformados pela tua palavra. Esta é a nossa oração de gratidão no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Muito bem. As crianças vão subir então. Eu vou pedir aos irmãos, por favor, que possam abrir as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. E vamos ler os primeiros 7 versículos deste texto. Lucas, capítulo 2. Não estamos tão confortáveis como era expectável. Procurámos resolver o problema do aquecimento. Pensávamos que estava resolvido. Amanheceu o dia, a máquina a funcionar. Com o aproximar da hora da escola dominical, a máquina desistiu outra vez de trabalhar. Então, temos que voltar àquele aquecimento por proximidade, está bem? Portanto, podem-se chegar mais nos bancos, se for o caso, para podermos partilhar o calor que emana. Ok, Edu, um pouco menos, está bom. Muito bem, queridos. Mas vamos procurar resolver o problema que pensávamos que estava resolvido, mas que ainda não está. Lucas, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do Império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia para a cidade de Nazaré, para a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. É aqui o texto da palavra de Deus. Mas eu creio que todos nós facilmente compreendemos, não precisamos de ter muitos conhecimentos sobre a primeira aliança, mas creio que todos temos uma noção muito clara de que na primeira aliança os lugares eram muito importantes. Os lugares físicos eram realmente especialmente importantes. E conseguimos compreender isso logo no primeiro momento desta aliança. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, o que é que Deus diz a Abraão? Diz para mudar de lugar. Ele diz para ele deixar a sua terra, aquele lugar, a sua parentela. Isto está lá registado em Gênesis capítulo 2, 12, a partir do versículo 1. E Deus diz a Abraão para ele sair daquele lugar,
da casa do seu pai e ir para a terra que Deus lhe havia de mostrar. E que lá nesse lugar, e a partir desse lugar, ele seria uma grande nação, ele seria abençoado, ele iria cuidar e usá-los para que eles próprios pudessem ser uma bênção para o mundo. Ou seja, logo o primeiro momento da aliança foi um momento em que Deus disse: sai deste lugar e vai para outro lugar. Os lugares, de facto, tinham uma importância especial. Depois de muitos outros momentos em que isso foi evidente, quando chegamos a conhecer a história de Davi, a experiência de Davi com Deus, é muito interessante que, a certa altura, neste relacionamento muito especial que Davi tinha com Deus, ele diz e partilha esse sentimento com Natã e diz, e isto é Davi a falar com Natã, está lá registado em 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 2, ele diz: olha, eu moro numa casa de cedros, uma casa boa, e a arca do Senhor, a arca de Deus, mora dentro de uma tenda. Porque era assim que acontecia. Havia uma tenda onde, de facto, servia de templo, mas era uma tenda. E Davi olha para a sua casa e pensou: bom, eu vivo numa casa tão boa e a arca do Senhor, a presença de Deus, está numa tenda. Deus colocou no coração de Davi o desejo de construir um lugar. Um desejo que Deus aceitou, um desejo que Deus subscreveu, mas curiosamente Deus não permitiu que fosse ele a concretizar. Então, mais tarde, lá em 1 de Crónicas, nós vemos isso, Deus a falar com Davi, a dizer: o teu filho Salomão, ele edificará a minha casa, os meus átrios, porque o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. O templo agora passou a ser um lugar determinante e muito importante na relação do povo de Israel com o seu Deus. Estes, entre muitos outros exemplos, são de facto exemplos de que os lugares tinham uma importância muito grande na relação do povo de Deus com o próprio Deus. Quando chegamos à nova aliança que o próprio Senhor Jesus Cristo instituiu e formou e afirmou e subscreveu, ele dá uma nova, ele vai dar um novo significado aos lugares. E quando nós chegamos lá ao capítulo 4 de João, encontramos aquela descrição do encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, e um dos aspectos da conversa foi exatamente sobre lugares. A mulher samaritana estava a questionar o lugar da adoração e Jesus diz: olha, está a chegar o tempo em que já não é muito importante se é naquele monte, se é neste lugar ou naquele. Está a chegar o tempo em que o que importa para Deus é que a adoração seja feita com corações autênticos, em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus vem retirar um pouco deste aspecto específico do lugar. Mas, no entanto, os lugares continuaram a ter uma importância não só no ministério do Senhor Jesus Cristo, mas também no ministério da Igreja. Hoje mesmo lembrávamos no texto de 1 Coríntios, capítulo 3, que Paulo é usado pelo Espírito do Senhor para nos dar esta ideia de um lugar espiritual, mas que também é físico. É que ele diz que não sabeis vós que vós são agora o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? E por aí nós podemos mais uma vez perceber que nesta nova aliança os lugares, embora deixassem de ter a importância e o significado que tinham na primeira aliança, continuam a ter um lugar e uma função. No ministério do Senhor Jesus vemos isso, Jesus a estar em lugares específicos para acontecerem coisas. Na vida da Igreja vemos isso. A partir de Atos nós vemos lugares específicos a serem importantes na vida da Igreja. Logo nos primeiros capítulos de Atos, após a descida do Espírito Santo e quando a Igreja começa a ter a sua atividade e a viver diariamente, está lá registado no capítulo 2, versículo 46 de Atos, que a cada dia, isto era a descrição do dia-a-dia da Igreja, a cada dia adoravam juntos no templo, um lugar, o templo, e nas casas, outro lugar. Os lugares tinham importância na vida da Igreja. Paulo dá testemunho disso. Aliás, as descrições que nós temos no livro de Atos das intervenções missionárias de Paulo passam muito por lugares. No capítulo 14 está lá registado que eles, entrando no lugar de Icónio, entraram juntos na sinagoga. Era prática de Paulo ir a um lugar, à sinagoga. Lá era um sítio muito propício para ele partilhar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E ali há lugares. Em
Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estão em Filipos, nós percebemos essa realidade. Diz lá o texto que Paulo e Silas iam a caminho da casa de oração quando tiveram um encontro com uma jovem que estava possuída. Lembramos esse episódio. E por isso os lugares eram importantes também e tinham significado e continuam a ter. Aliás, mais uma vez, ainda tendo em mente o episódio do capítulo 16 de Atos e de Paulo e Silas em Filipos, nós percebemos muito facilmente que há um lugar naquele dia que teve muita importância e foi uma prisão. Naquele dia, Deus decidiu que era numa prisão que iriam acontecer coisas extraordinárias e por isso foi preciso que Paulo e Silas também lá estivessem. E Paulo e Silas estavam presos naquele dia lá naquela prisão. Porque naquele dia, naquele lugar, iam acontecer coisas extraordinárias. E Deus ia usar Paulo e Silas. Mas era preciso tocar a vida daquelas pessoas que ali estavam. E particularmente a vida e a família de um carcereiro. Tudo isto aconteceu a partir de um lugar. Muito interessante nós percebermos que os lugares continuam a ter importância na nossa caminhada com Cristo. E hoje, continuam? Os lugares são importantes, amados. Eu espero que os irmãos percebam que a gente estamos num ato culto e estamos todos a participar, está bem? E eu queria muito a vossa participação agora. Os irmãos lembram-se, e isto não é uma pergunta de retória, é mesmo para os irmãos participarem. Os irmãos lembram-se onde é que estavam quando Jesus bateu à vossa porta e foi irresistível responder à chamada? Onde é que vocês estavam quando, num determinado dia da nossa vida, nós tivemos aquela conversa com Jesus e dissemos: sim, Jesus, Tu és o meu Salvador, eu me arrependo e eu quero que Tu faças morada na minha vida. Lembram-se onde é que estavam? Eu vou ajudar, eu vou começar por mim. Eu sei muito bem onde é que estava. Estava num lugar maravilhoso. Alguns irmãos aqui ainda não conhecem, mas a nossa convenção tem um acampamento, um espaço de acampamento, em Água de Madeiros, perto de Nazaré, um lugar maravilhoso. Eu estava lá, eu não consigo precisar se tinha 8 ou 9 anos, mas foi entre 8 e 9 anos, num desses anos, em que eu fui ao acampamento dos infantis, a Água de Madeiros. Foi dos primeiros anos, o acampamento tinha sido comprado há 2 anos ainda, foi logo dos primeiros anos, e eu estava lá. O pastor Leslie Magui era um missionário cá, ele estava a ministrar a palavra e eu, com 8, 9 anos, levantei-me do meu lugar, fui lá à frente e fui dizer que aceitava Jesus. E eu sei que isto foi importante porque a primeira coisa que eu disse à minha mãe quando cheguei à casa do acampamento foi dizer-lhe que tinha aceitado Jesus. Eu lembro muito bem onde é que estava. Irmã Babiana, por favor. Na igreja de Pedro Nuno, em Angola. A irmã está-me a dizer que foi a Angola para ter um encontro com Jesus? A irmã estava em Angola. A irmã Babiana não é de Angola, pois não? Onde é que nasceu a irmã Babiana? Cortegaça. Portanto, aqui em Portugal continental. E estava em Angola? Naquela igreja lá em Luanda? Mais alguém se lembra onde é que estava? Irmã Helena, por favor. Hã? Maurício veio, eu já tinha estado cá, só que veio para pregar e eu falei assim que o Vitor pela primeira vez ele a pregar. Na igreja de Coimbra. Na igreja Batista de Coimbra. Já tinha ouvido muitos pastores, o pastor Daniel Machado e todos os outros. O pastor Maurício, que foi pastor desta igreja. Atenção, pastor Maurício. Irmã Irmelinda, por favor. Também. Numa, desculpa. Não, pode repetir. Onde é que estava? Estava a assistir à missa em Angola, porque eu era um católico praticante e o padre falou uma coisa. E aí eu nunca mais Espera lá. Os irmãos estão a perceber o que é que aconteceu? Houve um senhor, padre católico, que falou e a irmã Irmelinda nunca mais voltou à igreja católica. Para prestar culto, não. Mas aquilo que aconteceu naquele lugar, em Luanda, naquela igreja, tirou o véu. Uau! Irmão Silvério, estava a levantar o braço. Onde é que estava? Eu fui em Pretória, África do Sul. Na África do Sul. Angola. Mas o irmão é aqui da Palhaça, não é?
E foi para a África do Sul para ter um encontro com Jesus? O que Deus faz maravilhas na nossa vida. Tive que ir à África do Sul para depois regressar aqui ao Municipal. Eu estou abismado com isto. Irmã, Eu estava em Cali, Colômbia. na Colômbia? Mas a irmã nasceu na Colômbia. A Mary nasceu na Colômbia. Portanto, não é assim tão estranho. Mas estava na Colômbia? Sí, estaba en Colombia y también similar a ella, también era católica practicante, mas sentí un llamado de Dios a conocer más de Él y una persona falou para mí para estudiar la Biblia. E onde é que estava na Colômbia, exatamente? Lembra-se o lugar? Cali. Há mais... Em 2008. Irmã Délia, por favor, diga. A irmã Délia, que mora aqui atrás, perto da Rua Nova, não precisou de ir muito longe, porque foi ali na rua já em Pato que ouviu o Evangelho. A Délia foi mais perto. Irmã Benilde, as minhas brancas. Pequenina na escola dominical, mas eu ia na escola dominical, já tinha 7, 9 anos, ao apelo da irmã Júlia, que pela graça de Deus ainda está com ela fez o apelo da classe e eu decidi fazer o que ela me disse, a mim e aos outros alunos que estavam. Se não fazíamos naquele momento, que fizéssemos em casa, que entrássemos no nosso quarto e aí pedíssemos perdão a Deus e pedíssemos que Deus realmente fosse o Senhor da nossa vida. E foi isso que eu fiz. No seu quarto. No quarto, entrei, Juliane, e como a irmã Júlia me orientou, assim, eu fiz, naquele momento fiz decisão. Eu vou repetir porque a irmã Júlia está com os fones, mas não ouviu o que a irmã disse. Irmã Júlia, a irmã Benil estava a dizer que aceitou Jesus porque um dia a irmã Júlia, ali na classe, disse para ela à noite no quarto orar e entregar o seu coração a Jesus. E ela fez isso. Paula, desculpa. Na sequência da irmã Benil dizer o que disse, eu também ganhei a salvação, digamos assim, quando o pastor Jorge Bezerra veio à nossa igreja pregar, mas essa influência veio da escola dominical que eu tinha, dada pela irmã Benilde. What? A influência foi da Benilde. Espera aí. Eu tenho convertido naquela noite da campanha. Espera aí, a irmã Júlia influenciou a irmã Benilde e a irmã Benilde influenciou a Paula. Isto aconteceu aqui na Rua Jaime Pato, na escola dominical, não é? Amados, obviamente teríamos muito mais exemplos. O que é que eu queria vos dizer, amados? Há lugares onde acontecem coisas extraordinárias. E Deus usa pessoas nesses lugares para acontecerem coisas extraordinárias. E neste Advento, meus queridos, neste Advento eu queria muito convidar-nos a todos a fazermos uma viagem. Porque os lugares são importantes. Os lugares são importantes e nós já percebemos que os lugares são importantes. E eu queria muito convidar-nos neste tempo de Advento a considerarmos uma viagem até Belém. E sim, claro, eu não estou a falar de Belém do ponto de vista geográfico, aquela cidadezinha lá a 10 km de Jerusalém, e muito menos a Belém que está lá em Lisboa, como alguns pensam que foi o lugar onde Jesus nasceu, mas não foi. Não, eu não estou a falar desse lugar geográfico, mas eventualmente posso estar e quero considerar um lugar onde será a nossa Belém, como foi para alguns de nós. Para mim, o acampamento, para outros, Colômbia, para outros, África do Sul, foram a nossa Belém. Eu queria muito que nós considerássemos essa viagem até um lugar, porque Belém tem um lugar muito particular na história do Natal. E nós estamos, neste tempo de Advento, naturalmente, a considerar a história do Natal. E Jesus, de facto, continua hoje a usar lugares e pessoas para incluir na nossa história, e nós só ouvimos aqui alguns exemplos, e cada um de nós teria com toda a certeza a sua história e o seu lugar para contar e as suas pessoas para incluir nesta história. Mas Belém continua a ser um lugar importante na história. Podia ter sido noutro lugar, sim, poderia ter sido noutro lugar, mas foi em Belém. Foi em Belém. Este texto que nós lemos registra que o povo, neste caso, vamos pensar no povo judeu, o povo de Israel foi convocado
por César Augusto. César Augusto era à época o imperador de Roma. Ele por intervenção política, e não só política, mas também militar e económica, por intervenção do Império Romano, dominava aquela região e o povo judeu. E César Augusto determinou que havia de haver um recenseamento, ou seja, que todos fossem dar o nome, faziam um levantamento dos habitantes da região. E cada um deveria fazer esse recenseamento na sua cidade de origem. Isso criou imediatamente uma necessidade na vida de um casal, Maria e José. José, que era da linhagem de Davi, na época vivia na cidade de Nazaré. Nazaré ficava ao norte da Judeia. Nazaré ficava lá em cima, perto do mar da Galileia, e Belém ficava cá embaixo, uma viagem de 120 quilómetros, ali ao longo do Rio Jordão, à pequena cidade, que então fica a cerca de 10 quilómetros de Jerusalém. E eles tinham que fazer por causa desta determinação de César Augusto, eles tinham que fazer essa viagem até cá abaixo, fazer aquele percurso, fazer uma viagem para um lugar que não era a sua cidade. Provavelmente José nem nunca terá lá ido, porque ele era da linhagem de Davi, mas provavelmente não tinha relação com aquela cidade. E eu imagino, amados, o processo que aconteceu no coração de Maria e de José quando perceberam que tinham que ir até Belém. O que não seria uma dificuldade muito grande, aliás, seria sempre uma dificuldade, era uma viagem de 120 km, mas que ficou mais complicada quando Maria estava grávida e estava aguardando a chegada do bebê. Eu imagino o processo mental no coração de José e de Maria, olhando para as circunstâncias e pensando, agora temos que ir para Belém. E a viagem foi certamente muito difícil. Provavelmente, em muitos momentos, Maria e José questionavam-se, mas porquê que nós, nesta altura, temos que estar a fazer esta viagem? Porquê, nestas circunstâncias, quando é tão difícil, nós temos que estar a fazer esta viagem? Mas ela tinha que ser feita. Ela tinha que ser feita. Não era hipótese José desobedecer às indicações de César Augusto. Não era hipótese, porque as consequências eram muito más. E, portanto, ele não poderia pôr a hipótese de encontrar uma justificação e pedir dispensa para não ir ao recenseamento porque a sua esposa estava grávida. Não era hipótese. Naquele tempo não havia piedade para desobediência. O Império Romano era muito duro na sua intervenção. Também não era hipótese para José deixar Maria em Nazaré e ir sozinho até Belém. Lembramos de como é que começou a história de José e Maria? Imaginam o que poderia acontecer na vizinhança, na família, se José, naquelas circunstâncias, abandonasse Maria sozinha lá? Era inaceitável. Portanto, não era uma hipótese José fazer aquela viagem sem Maria. Mas, entretanto, amados, o que me foi incomodante foi assim, José e Maria, eles eram judeus, certo? Os judeus conheciam a palavra, certo? Provavelmente eles sabiam aquilo que o profeta Miqueias tinha escrito, certo? O que é que Miqueias diz lá no capítulo 5 e no versículo 2? Bom, na altura os versículos não estavam divididos dessa forma. Mas será que José e Maria lembraram-se que Deus tinha falado através de Miqueias que Jesus, o enviado, o Messias, o ungido, iria nascer em Belém? Será que depois... Vejam, José e Maria foram avisados de quem é que ia nascer, certo? Eles sabiam quem é que ia nascer. Tudo foi sobrenatural. Eles sabiam o nome, sabiam que ele era o Filho de Deus, sabiam que ele era o enviado, ele era o Cristo. Portanto, eles estavam conscientes de quem era aquele bebê. E então foi simples. Se eles sabiam quem era aquele bebê, eles pensaram, então temos que ir para Belém. Porque está escrito por Miqueias que Deus falou que este bebê ia nascer em Belém. Então vamos já para Belém. Foi isso que aconteceu, não foi? Não foi isso que aconteceu, manos. Não foi isso que aconteceu. Eu não sei se José e Maria sabiam e se lembraram naquele momento daquilo que Deus tinha falado. Mas uma coisa eu sei, é que era importante José e Maria estarem em Belém naquele momento. E, amados, eles não foram para Belém por um mero acaso. Eles não foram para Belém porque César Augusto teve vontade de fazer um recenseamento. Não foi por isso que eles foram para Belém. Eles foram para Belém, amados, porque Deus, o nosso Deus, o Deus de José e Maria, é um Deus que cumpre sempre as suas promessas.
Ele cumpre sempre as suas promessas. O nosso Deus, o Deus de José e Maria, é um Deus determinado. E Deus tinha... Amados, se tiverem dúvidas, depois quando chegarem ao céu, perguntem: Deus, porquê é que foi em Belém? Porquê é que não foi no Troviscal? O que teria sido fantástico, não é? A viagem era maior. Amados, eu não sei porquê é que foi em Belém. Mas sei que Deus determinou que era em Belém. Porque Ele disse. Ele disse. E nós temos um Deus que não só é determinado, mas cumpre aquilo que diz. E Deus, a certa altura, disse, como já lembrámos, que o Messias iria nascer em Belém. E sabem, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que cumpre. Não só porque já vimos Ele cumprir, mas a palavra de Deus diz isso. Paulo é usado pelo Espírito Santo para dizer isso lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Ele afirma lá, sim, Deus é um Deus absoluto. Ele quando diz que é sim, é sim. Ele cumpre sempre as suas promessas. Porquê? Porque Deus é um Deus fiel. E isso é motivo, não só para nós o conhecermos, mas motivo para o glorificarmos. Porque a forma como Ele age glorifica o seu nome. Porque Ele cumpre sempre o que diz. Deus tinha determinado e anunciado que o Messias, o seu Filho amado, iria revelar-se a este mundo num bebé e iria acontecer em Belém. Foi por isso que o José e Maria tiveram que fazer aquela viagem para lá. Amados, Belém é uma cidade importante, é um lugar importante. Exatamente por isso. Porque Deus decidiu incluir esse lugar na história. Deus decidiu isso. O tempo estava cumprido, amados. A gestação de 9 meses de Jesus no ventre de Maria estava-se a cumprir. Isaías capítulo 7, 14, nós lembramos esses textos, diz que o mesmo Senhor vos dará este sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, o seu nome será Emanuel. Mais uma das intervenções de Deus, determinações de Deus sobre algo muito, muito único. Seria, de facto, alguém como Maria, que Deus decidiu usar desta forma sobrenatural. E o tempo de dar à luz, porque Deus decidiu fazê-lo desta forma, podia ter sido de outra forma, mas Ele decidiu fazer desta forma, esse tempo estava-se a cumprir. Este importante momento, porque eu quero reafirmar isso, é para mim um dos grandes momentos da história da humanidade, estava para acontecer. E era necessário que eles estivessem em Belém. Porquê? Porque Deus tinha determinado isso. E Deus tinha preparado tudo para cumprir os seus propósitos. Como é que Deus preparou tudo? Primeiro, colocou na vontade e nos propósitos de César Augusto fazer um recenseamento. Como é que Deus fez isso? Deus arranjou maneira das estalagens estarem todas cheias. A cidade estava cheia. Porquê? Porque havia um recenseamento. Deus preparou tudo fazendo o quê? Estando tudo cheio, providenciando um lugar, que nós partimos do princípio que fosse um estábulo, não sabemos, mas sabemos que tinha uma manjedoura. E por isso depreendemos que fosse um estábulo. E então havia um estábulo disponível. Mas tudo estava pronto, amados. Os anjos estavam prontos. Os pastores estavam na região. Eles não tinham feito férias, eles estavam lá. Os magos estavam atentos. Os magos estavam atentos aos sinais. Deus tinha preparado tudo para que naquele tempo, em Belém, acontecesse uma coisa extraordinária. E é por isso que Belém é tão importante, amados. Porque Deus determinou isso. E, amados, Belém é também importante porque Deus decidiu revelar-se lá na pessoa do seu Filho. É muito importante. Aquele lugar é importante porque Jesus está lá. Se Jesus não estivesse lá, Belém não era importante. Amado, o céu só é bom porque Jesus está lá. Se o céu for um lugar onde não há dor, nem ranger de dente, nem sofrimento, mas Jesus não estiver lá, eu não quero ir para lá. Eu quero ir para onde Jesus está. Belém é importante porque Jesus estava lá. Jesus estava lá. Nesta circunstância, Deus decide revelar-se ao mundo através do seu Filho, nascendo como bebê, uma gestação de 9 meses, que terminou naquele lugar, em Belém, naquele determinado tempo. Belém é aquela cidade importante porque Deus também decidiu-se manifestar de uma forma visível, audível e sobrenatural. O nascimento de Jesus, de um bebê, não seria porque todos os dias nascem bebés. Nem todos os dias nasce um bebé que é Jesus. Mas Deus quis marcar esse dia. Então Ele preparou tudo. Ele preparou tudo. Então o coral dos anjos estava preparado, estava ensaiado.
Eles tinham ensaiado tudo, tinham escolhido as músicas, Deus tinha preparado efeitos especiais. Aquilo que está descrito de uma forma simples é que os pastores viram os céus a brilhar, coisas sobrenaturais a acontecer. Uma estrela foi preparada para também guiar os magos, porque ela faz parte de tudo aquilo que Deus estava a fazer. Foi tudo incrível, amados. Foi tudo incrível. Naquele dia, naquele lugar, Belém foi importante porque Deus decidiu fazer uma coisa extraordinária. Sim, tudo aconteceu naquele lugar, lá em Belém. Podíamos continuar a descrever alguns aspectos pelos quais Belém é um lugar importante. Para mim é suficiente saber que Belém é importante porque Deus decidiu incluir Belém na história. E quando Deus decide uma coisa é importante, eu quero reconhecer isso. É importante porque Deus decide revelar-se e vir até nós na pessoa do seu Filho. Belém é importante porque Jesus está lá. E Belém é importante porque Deus decidiu manifestar-se extraordinariamente naquele lugar. E só por isso, para mim, faz todo o sentido considerar a importância deste lugar. Mas o que é que isto tem a ver connosco hoje, amados? Vamos criar um novo aspecto da nossa religião. Vamos criar uma religião. Vamos todos a Belém. Sabem que Belém hoje é um lugar especial por causa deste dia. Belém é uma cidade que não tem, aliás, notícias agora recentes de tudo o que está a acontecer lá, por causa da guerra. Belém perdeu toda a atividade económica, porque Belém, hoje em dia, é uma cidade que vive exclusivamente disto, do facto de Jesus ter lá nascido. Então é um lugar de turismo religioso, porque Jesus nasceu lá. Belém não tem outro interesse, pelo menos que eu conheça. Vamos todos a Belém? Podíamos lá ir, mas não é disso que estamos a falar hoje, amados. Amados, eu estou mesmo convencido que Deus hoje continua a ter lugares que são realmente muito importantes para a minha vida, para a vida de cada um de nós. Alguns são mesmo lugares físicos, geográficos, lugares importantes que Deus decide incluir na nossa história. Mas todos eles são lugares espirituais, onde Deus está, onde Deus age, onde Deus se revela. E, amados, de alguma forma, neste Natal, eu queria muito desafiar-nos a fazermos esta viagem até Belém. Porque esta Belém espiritual, simbólica, é importante para nós também. E provavelmente nós precisamos fazer uma viagem difícil. Provavelmente uma viagem que não queremos fazer. José e Maria não queriam fazer aquela viagem. Mas Deus queria que eles estivessem lá em Belém. Eu nem quero fazer o exercício de perceber porque é que a irmã Babiana estava em Luanda naquela altura. Ou porque é que a irmã Irmelinda foi à Igreja Católica naquele dia. Ou porque é que o irmão Silvério estava na África do Sul. Diga. No seu caso foi na Igreja Evangélica, mas no caso da irmã Irmelinda foi um bocado mais complicado. Porque Deus teve que fazer isso noutro lugar menos provável. Amados, cada um de nós esteve lá no lugar onde Deus determinou que era importante estarmos para acontecer uma coisa importante na nossa vida. Porque Deus tinha propósitos. E algumas dessas viagens não foram fáceis. Sim, nós ouvimos aqui algumas viagens mais curtas. A irmã Adélia saiu ali da rua de trás e foi aqui à rua Jaime Pato. Mas provavelmente naquela altura não seria a coisa mais fácil estar ali naquele lugar, porque muitos se calhar criticariam o facto de lá estarem. Amados, às vezes essa viagem é uma viagem dolorosa, às vezes é uma viagem incompreensível. Porquê que eu estou aqui? Porquê que Deus determinou que eu esteja aqui agora, neste lugar? Para alguns pode ser ter que estar numa prisão. Foi isso que aconteceu com o carcereiro de Filipos. Ele estava na prisão, no seu trabalho, mas Paulo e Silas não tinham que lá estar. Paulo e Silas foram presos porque naquele dia Deus tinha determinado que a Belém daquele carcereiro era uma prisão. Para alguns, a Belém é um hospital. Para outros, é uma igreja católica. Para outros, é as instalações da Escola Bíblica Dominical da igreja. Quando pensava sobre isto, pensava a Belém de 2 discípulos de Jesus que iam a caminho de Emaús. Sabe? Lembram-se como é que eles iam? Desanimados. Mataram o nosso mestre. Eles queriam fazer aquele caminho? Não. Eles estavam muito tristes. Eles pensavam que Jesus
iria se manifestar de outra forma. E eles tinham acabado de ver Jesus crucificado. Eu não sei geograficamente onde é que foi, naquele caminho. Mas naquele caminho aconteceu a Belém deles. Sabem porquê? Porque Jesus estava lá. Jesus estava lá. E como sabem, Belém só é importante porque Jesus está lá. Mas naquele dia, Deus decidiu manifestar-se. Mas Deus pôs uma estrela no céu para aqueles 2 discípulos? Não pôs. Mas falou através de Jesus e tocou o coração deles. Aconteceu um... E sabem, naquela história pequena daqueles 2 discípulos, um dos momentos sobrenaturais foi comer. Foi a ver Jesus partir o pão. E de repente aconteceu uma coisa sobrenatural. Eles viram Jesus partir o pão e perceberam, uau, afinal não mataram o nosso mestre. Afinal ele está aqui connosco. A Belém daqueles 2 homens foi um lugar muito difícil e doloroso, mas foi o lugar onde Jesus tocou o coração deles. Lugares que Deus decidiu incluir na sua história e Deus decidiu incluir lugares na nossa história. Este lugar, esta Belém é importante porque Deus não só decidiu incluir na nossa história, mas será sempre o lugar onde Jesus está. A nossa Belém será sempre o lugar onde Jesus está. Se Jesus não estiver lá, não é Belém. É um outro lugar qualquer. E se sim, Jesus está... Pronto, agora os irmãos... Então, mas pastor, Jesus não é onipresente, Jesus não está em todo lugar. É verdade. Mas sabem, o próprio Senhor Jesus disse e mencionou que iria se revelar e manifestar de formas especiais em lugares particulares. Ele, a certa altura, disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. O que é que ele está a dizer? Ele não está a dizer que não está quando nós não estamos reunidos, mas ele está a dizer que quando vocês estão reunidos em nome dele, eu vou e posso manifestar-me de uma forma particular. Foi Jesus que disse isso. Sim, ele está em todo lugar, mas ele não deixou de usar lugares e pessoas para se manifestar. Eu também não esqueço que essa foi uma determinação de Deus. Neste Natal, amados, neste Natal, eu quero estar onde Jesus está e eu quero estar onde Jesus está a se manifestar. Eu quero estar lá. Belém é um lugar importante porque é um lugar de celebração e adoração. Foi isso que aconteceu lá naquela Belém. Os discípulos, os pastores celebraram, os anjos celebraram, os magos celebraram. Lá foi um lugar de celebração e adoração. É verdade. O que podemos fazer sozinhos, é verdade, podemos fazê-lo no nosso quarto. A Belém da irmã Benilde foi no quarto sozinha. E nós podemos fazer a nossa adoração, a nossa celebração sozinhos. Sim, é verdade que podemos. Mas naquele dia Deus decidiu fazer publicamente, com muitos. E a nossa Belém é também o lugar onde Deus reúne, embora possa acontecer sozinho, mas Deus reúne-nos de uma forma especial para celebrarmos. E estamos reunidos para celebrar e adorar Deus. Celebrar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu, neste Natal, amados, eu quero estar onde também nós vamos poder estar juntos para celebrar Jesus. Eu quero estar lá, porque a nossa Belém de hoje é um lugar de adoração e de celebração, como foi há 2000 anos. Amados, Belém é um lugar importante porque lá é o lugar onde Deus se manifesta. Sim, o Pai continua a manifestar-se sobrenaturalmente hoje. É verdade, a sua intervenção e a sua ação em nós e perto de nós, que tantas vezes acontece através da ação do Espírito Santo, que é sempre sobrenatural, é sempre um momento muito especial nas nossas vidas. Eu quero lá estar, quando Deus se manifesta das suas mais diversas formas e surpreendentes formas de agir e de se manifestar. Eu quero lá estar. Isso aconteceu naquela Belém e continua a acontecer hoje. Quando nós estamos na nossa Belém, Jesus está lá, nós estamos lá porque o Pai decidiu. E lá vão acontecer coisas sobrenaturais. Vão acontecer coisas sobrenaturais. Amados, por tudo isto, neste Natal, eu quero viajar para a minha Belém. Para a nossa Belém. Aquele lugar que o Pai tem determinado incluir na nossa história. O lugar onde Jesus está. O lugar de adoração. O lugar para vermos a manifestação do Pai. Queremos ir para Belém, amados? É provável, para nós que já tivemos um encontro com Cristo, para nós que já tivemos aquele encontro, seja no quarto, seja numa igreja católica, seja na África do Sul, seja em Luanda, seja na Colômbia, seja onde quer, seja na rua já em Pato, seja onde for,
Para nós que já tivemos esse momento, nós continuamos a precisar de uma Belém, porque lá é um lugar de adoração, lá é um lugar onde Jesus está e lá é um lugar onde nós vamos experimentar a manifestação do Pai. E eu quero fazer isso juntamente com os irmãos. É uma das antecipações do céu, porque no céu vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. E uma forma de nós anteciparmos o céu é estarmos juntos a experimentar tudo isto. E eu quero estar nesse lugar. No domingo, na próxima quarta-feira, podemos fazer deste lugar a nossa Belém. Hoje estamos a fazer deste lugar a nossa Belém. Pode ser logo à noite no nosso quarto. Pode ser amanhã de manhã no hospital. Pode ser numa prisão. Pode ser em qualquer lugar. Se Deus determinou, se Jesus está lá e se Ele se está a manifestar, vamos lá estar. Mas eu queria ainda partilhar um outro aspecto que eu creio que é importante para alguns de nós hoje. Porque para nós que já tivemos esta experiência de entregar a nossa vida a Jesus, seja Ele da forma mais surpreendente, nos lugares mais surpreendentes, de facto continuamos a precisar de estar na nossa Belém de celebração, e neste caso celebrando sempre a Jesus. Mas eu queria hoje ter uma palavra particular, porque alguns de nós hoje aqui precisam de ter um encontro especial numa Belém especial. E essa Belém pode ser agora, aqui mesmo, pode ser logo à noite no quarto, pode ser em qualquer outro lugar. Mas, amados, eu queria muito hoje, para alguém que ainda não tenha tido essa experiência, que possa compreender que o Pai amado, o Pai que nos amou de tal forma que enviou o seu Filho e que o entregou por nós, Ele quer muito. Ele deseja muito. Ele tem determinado que cada um de nós, cada um de vós tenham esse momento, esse encontro, essa Belém. Um lugar onde o encontro com Jesus vai ser irresistível e transformador. É o lugar e o momento em que Jesus nasce na vida de cada um de nós. Esse é o nosso Natal. Um Natal muito pessoal, em que seja onde quer que seja, em termos de lugares, acontece o Natal de Jesus na nossa vida. Jesus precisa de nascer no teu coração hoje, se isso ainda não aconteceu. Hoje precisa de ser dia de Natal. Hoje precisa de ser uma Belém. E eu não sei se é aqui, se é logo no quarto, se onde é que é, mas hoje precisa de ser Belém na tua vida, se Jesus ainda não nasceu na tua vida. Hoje precisa de acontecer esse Natal. E sabem, nós às vezes tornamos a nossa vida, as nossas viagens do dia-a-dia, normalizamos isso. E normalizamos vir aqui, nós podemos vir aqui todos os domingos e não ser a nossa Belém ainda. Porque ainda não chegou o dia, nem a hora do tempo determinado para isso acontecer. Mas se hoje pode ser aqui a tua Belém. E nós podemos vir aqui uma vida inteira e não ter esse encontro, e Jesus não nascer. Mas se hoje o Senhor está a falar contigo, se hoje o Senhor está a revelar ao teu coração, se o Espírito Santo está a contender contigo, hoje precisa de ser a tua Belém, hoje precisa ser o dia em que Jesus nasce no teu coração. E passa a ser um dos momentos mais incríveis da tua vida. Tal como foi lá em Luanda, como foi na África do Sul, como foi na Colômbia, como foi na Rua Jaime Pato, como foi no quarto da casa da irmã Lucília. Nada será mais extraordinário no reino do Pai que hoje o seu Filho possa nascer no coração de alguém. Nada será mais importante. E, amados, eu queria muito que nós percebêssemos isto no sentido em que, para alguns de nós que já tivemos essa experiência, continua a ser uma parte importante da nossa vida, sermos parte disso, sermos ou os pastores, ou sermos um anjo, sermos alguma coisa nesse momento histórico na vida de alguém. E Deus vai continuar a incluir-nos, porque Ele inclui lugares e pessoas. Ele vai continuar a incluir-nos nessa história. Mas hoje, se Deus quer fazer de nós algo parecido na vida de alguém, é importante que esse Natal aconteça e que nós sejamos aquilo que Deus tem determinado, que nós sejamos na vida dessas pessoas. Este é o momento em que, obviamente, pode acontecer uma de duas coisas. Ou alguém quer mesmo dizer, eu quero que seja hoje aqui a minha Belém agora, e vai haver uma festa tremenda. Ou pode ser um momento em que
tu determinas no teu coração que logo à noite, fazer aquilo que a irmã Júlia mandou a irmã Benilde fazer, logo à noite no teu quarto, vai acontecer Belém. Jesus vai lá estar, Deus vai se manifestar e vai haver uma festa tremenda. Pode acontecer uma de duas coisas. E por isso eu queria deixar cada um de nós à vontade. Ou esse momento acontece agora, ou acontece logo à noite. Mas era muito importante que acontecesse hoje. Porque se Deus tem determinado que hoje é a tua Belém, é bom que isso aconteça. E ninguém está aqui por acaso, amados. Ninguém veio ao culto hoje por acaso. Se estamos hoje aqui foi porque Deus determinou, e se Deus está a dizer alguma coisa ao teu coração, não feches a porta do teu coração. Nós vamos terminar, amados, vamos terminar orando. E enquanto oramos, eu vou convidar, se alguém quer fazer deste momento a sua Belém, que enquanto oramos possa vir a ti aqui à frente e depois voltaríamos a orar pela sua vida. Se alguém põe a hipótese de não o fazer agora por alguma razão, mas o vai fazer logo à noite no quarto, nós naturalmente queremos ser parte disso e queremos celebrar isso e só precisa de dizer, olha, hoje foi a minha Belém. Foi lá no quarto. Ninguém vai para Luanda hoje para isso acontecer, já não vai dar tempo. Podiam ir ali à Igreja Católica, mas eu acho que era desnecessário passar o Padre João por isso, não vale a pena. Mas hoje precisa de ser Belém na vida de alguém. Podemos ficar de pé, amados? Este Natal de Jesus que nós celebramos este ano, este advento, esta preparação para esta celebração, vai fazer todo o sentido se na nossa vida esta Belém for uma realidade no coração de cada um de nós. Pai, nós queremos nos entregar nos teus braços nesta hora. Queremos ouvir-te, queremos sentir-te, queremos ver-te, queremos compreender-te. A tua forma de agir no nosso meio é realmente sempre surpreendente e não ficamos indiferentes àquilo que tu dizes, àquilo que tu fazes. E Pai, nestes dias em que nos preparamos para a celebração do nascimento de Jesus Cristo, o teu Filho amado, que tu decidiste enviar até nós, por amor de cada um de nós que está aqui, e decidiste o fazer desta forma, através de um bebê que nasceu lá em Belém há cerca de 2000 anos atrás. Nós queremos celebrar esse momento, porque ele é um momento determinante na nossa história. Mas enquanto nos preparamos para isso, Pai querido, e de acordo com aquilo que tu tens realmente determinado fazer, nós queremos orar por cada um de nós, para que este possa ser um tempo em que a nossa celebração seja uma celebração consciente, uma celebração que faça sentido. Porque não faz sentido celebrar alguém que não é importante para nós. Mas nós queremos celebrar Jesus, que é importante para nós. Porque Jesus é tudo para nós. E nós somos gratos por isso. Somos gratos porque tu não só enviaste o teu Filho, mas o colocastes e nos o destes para estar presente nas nossas vidas e ser tudo em nós. E nós queremos celebrar isso. É um ato de amor que não conseguimos entender e que vai além daquilo que nós conseguimos agradecer e reconhecer. Mas queremos viver isso com toda a intensidade das nossas vidas neste tempo. E por isso mesmo, Pai, nesta hora, nós oramos por aqueles que ainda não experimentaram a sua Belém. Lembrar aqueles que, apesar da proximidade, muitas vezes, da jornada, Jesus ainda não nasceu nos seus corações. E nós queremos pedir que o teu Santo Espírito possa, nesta hora, tocar, falar aos seus corações. Para a honra e glória do teu nome, Pai. Tudo é para ti, por meio de ti, para ti. Portanto, tudo é por tua causa. Mas nós queremos muito orar pela vida de cada um deles. Ó Pai, que nos seus corações hoje possa ser realmente um dia único na sua história, num lugar que tu tens determinado. E se for aqui agora, Pai, nós ficamos tão gratos por isso. Toca e fala ao coração daqueles que aqui estão. E se alguém de facto precisa de ter este encontro contigo aqui hoje, que tu possas intervir nos seus corações, possas te revelar e agir nas suas vidas. Queremos celebrar o nascimento de Jesus, a tua Belém na vida de alguém, Pai querido. Mas oramos para que, se isso não acontecer aqui, possa acontecer mais logo. Possa acontecer conforme tu tens determinado.
porque nós queremos fazer tudo aquilo que Tu tens determinado. E sabemos que tudo o que Tu tens feito e determinado é bom, perfeito, agradável a Ti e de bênção para nós. Por isso, Pai, mais uma vez agradecendo por Jesus, agradecendo por podermos celebrar Jesus, porque celebramos Jesus vivo, porque celebramos Jesus o nosso Salvador. Nós aqui estamos e queremos fazê-lo também enquanto Tu continuas a fazer este milagre na vida daqueles que estão próximos de nós. E dá-nos a ousadia e dá-nos o privilégio de podermos ser portadores e parte desta história na vida de alguém, para a honra e glória do Teu nome. Pai, dirige as nossas vidas, dirige as nossas famílias. Continua a cuidar de nós neste tempo em que estas jornadas tantas vezes são difíceis. Alguns de nós não estamos aqui, não estão aqui. Estão nos seus leitos de dor, alguns estão no hospital, outros estão afastados, não podem estar aqui. Que a cada um Tu possas abençoar e cuidar neste tempo, que é um tempo de celebração tão especial do Teu amor na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Faz essa bênção acontecer nas nossas vidas. E, Pai, dirige-nos neste tempo, porque estando com as nossas famílias, com os nossos amigos, realmente o grande motivo da celebração é nós estarmos em Belém, onde Tu estás a manifestar-te, onde Jesus está a nascer, onde nós celebramos a vida, o amor, a graça e a presença de Jesus. Que isso possa ser uma realidade nestes dias que temos pela frente. Tudo isto nós oramos com muita gratidão. Fazemos no nome bendito do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Podemos ficar sentados, amados. Que o Senhor nos abençoe e guarde. Nós vamos ainda escutar o pós-lúdio. E a minha oração é que hoje seja Belém na vida de todos nós, mas que haja um nascimento de Jesus no coração de alguém. Amém? Poxa, Marcinho! Apareceu aos pastores lá nos campos. A boa nova deu, glória a Deus nas alturas. Paz na terra entre os homens. Nasceu o Messias, Jesus Cristo Salvador. Nasceu o Messias, Jesus Cristo Salvador.